Minha fortuna é te amar. Resumo do capítulo 16, quarta-feira, 27 de dezembro de 2023. Cláudio abre a porta e se depara com uma senhora que é a avó de Vicente e de seus irmãos. Ele lhe dá dinheiro para comprar um taco e fecha a porta. Magus fica sem entender nada e vai ao trabalho de Vicente. Surpreso por ver a avó, ele vai abraçá-la. Na cozinha, Zezé está ajudando Natália e Teresa. Ele aproveita e pergunta por Regina e mãe da garota diz que ela está na escola. Vicente, indignado, chega com a avó e pergunta quem não a deixou entrar. Natália, sem entender nada, diz que ali não tem ninguém que tenha feito isso. Ele pergunta de novo e Magus responde, apontando para Cláudio. Bravo, Vicente dá um murro na cara de Cláudio e expulsa ele e Teresa. Valentina chega correndo na oficina e fala para João Gabriel que o irmão precisa dele e o rapaz sai correndo. Natália diz que ele não pode expulsar a mãe dela. Magus pergunta quem é aquela gente que está ali e onde está Lúcia. Cláudio acorda depois do soco e explica a Natália e a Terezinha que confundiu a avó de Vicente com uma mendiga. Furioso, ele diz que denunciará Vicente. Natália pede que ele não faça isso e exige que ele se desculpe. Magus, sem entender nada, pergunta a Vicente se ele largou e se divorciou de Lúcia para ficar com outra. Então, ele explica que mataram sua esposa em um assalto. E Magus se desespera. No cemitério, em frente ao túmulo de Lúcia, Olga diz que Vicente será dela, já esperou tanto tempo e que pode esperar um pouquinho mais. Ela pega o carrinho de Benjamin que está sobre o túmulo e lamenta que ele não tenha morrido junto com a mãe. Na prisão, Mário fica sabendo pelo advogado que Tânia saiu do país na noite anterior. O advogado pergunta com quem Tânia trabalhava na empresa e Mário responde que com Verônica e conclui que a irmã foi cúmplice da trapaceira esse tempo todo. O rapaz fica incrédulo ao pensar que a própria irmã o traiu e o abandonou na cadeia. Já no Caribe, Tânia e Verônica conversam enquanto caminham pela praia. Tânia pergunta sobre Adriano e Verônica responde que vai abandoná-lo e a amiga se espanta. Verônica ainda completa e diz que ele continua amando Natália e que a confundiu com a ex. Ela confessa todo o ódio que sente por Natália e que quer destruí-la completamente. Tânia, então, fala sobre a situação em que Natália se encontra e aproveita para comentar sobre Olga, dizendo que a jovem odeia Natália tanto quanto a amiga. Verônica liga para Olga e propõe uma aliança para infernizar a vida de Natália. Na casa de Vicente, Magus, ainda triste com tudo que o neto contou, pergunta por que ele não falou nada. Ele pede perdão. Depois de desligar, Verônica diz a Tânia que o mais importante agora é que Adriano não suspeite que ela o abandonará levando todo o seu dinheiro. Pedro chega e ela o apresenta a Tânia. Ele pergunta se ela já tomou uma decisão e ela diz que irá para a Itália com ele. No café da manhã com os sogros, Andréia é humilhada pelo casal. Elias acredita que o café da manhã foi preparado pela garota, mas Sâmia diz que claramente foi de um restaurante. O pai de Omar pergunta se o amor que ela diz sentir pelo rapaz a ajuda a superar a falta de dignidade por estar sentada à mesa com um homem que despejou sua família. Ele ainda completa ao exigir dela um pedido de desculpas em nome de Adriano. Ela olha para o noivo e ele permanece inerte, então ela pede desculpas para o sogro, que sai logo em seguida. Verônica diz a Tânia que ela irá junto para a Itália. A mulher fica feliz e diz que admira a chefe e amiga. Vicente explica para a avó sobre a situação de Natália na casa. Ela repreende os netos pela forma que tratam a moça, pois Natália poderia ter tirado a casa deles e não o fez. Elias tem uma conversa séria com o filho e diz para o rapaz que Andréia só o está usando para ter a vida que tinha antes. Sâmia diz a Andréia que não irá pagar uma empregada e que ela deverá fazer as coisas da casa. Ela pede que a jovem organize as roupas de Omar. Vicente e Natália conversam. Ele diz que a avó ocupará o quarto dela, que Teresa e Cláudio estão dormindo e que, portanto, não poderão ficar.
Natália retruca e diz que como Andréa não está, o casal pode ficar no quarto dela. Inconformado, Vicente diz que irá preparar algo para estabelecer um limite entre suas famílias. Ela fica sem entender. Magus se oferece para ajudar Natália enquanto aproveitam para se conhecerem melhor. Enquanto isso, Vicente traz um pedreiro e pede para que ele faça um muro no meio da sala. Adriano e Verônica conversam e ele garante que não sente mais nada por Natália, mas que não pode evitar de pensar nas filhas. Olga vai à casa de Vicente tentar jogar Dona Magus contra Natália, porém, a senhora já tem uma opinião formada sobre a mocinha e diz que gostou muito dela e fecha a porta. Natália vai à oficina agradecer a Gustavo por ter vendido seu carro e acabam conversando sobre Vicente e sua família. Olga chega no salão espumando de raiva pela forma que Magus a tratou e Sol diz que Magus sempre demonstrou não gostar dela. No meio da conversa, Olga recebe uma ligação de Vicente que pede para ela buscar Benjamin. Verônica liga para Elias e oferece a cabeça de Adriano, pois sabe que o empresário está furioso com seu marido falso. O homem diz não se surpreender que ela queira trair Adriano, mas quer entender o porquê. Ela diz que já se cansou do companheiro de fraudes e pergunta quanto Elias estaria disposto a pagar. William encontra Gustavo e começa a encurralá-lo em relação à academia. Gustavo responde que o treino o deixou destruído. Constança aparece e ao ver os dois fica nervosa e chama o marido para comer. Ao se afastarem, ele comenta que ela o salvou. Vicente leva a avó para o quarto dela e lá eles conversam. Olga busca Benjamin e conta que a bisavó do garoto está esperando-o em casa. O menino fica feliz e ela diz que a senhora é uma bruxa e que a tratou muito mal. Então, Benjamin aponta para ela querendo dizer que Olga que é a bruxa. A megera fica furiosa e intimida o menino dizendo que fez um feitiço que foi responsável pela mãe dele ter morrido. Natália chega em casa e se depara com a construção do muro. Ela discute com Vicente e acaba aceitando a divisão da casa.